Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula. O tópico da nossa aula de hoje é a reta. Vamos fazer uma breve revisão do conteúdo da semana passada, certo? Vamos relembrar aqui as relações que a gente viu na semana passada. Relações para o coeficiente angular, que era aquela letrinha M. Quando temos o ângulo alfa informado, a gente usa M igual a tangente de alfa, certo? Quando temos dois pontos A e B que passam pela reta, nós usamos a relação M igual a y do ponto B menos y do ponto A, dividido por x do ponto B menos x do ponto A. E a relação para a equação reduzida de uma reta, y igual a mx mais n, onde o n é o nosso coeficiente angular e o n é o nosso coeficiente linear. Esse coeficiente linear, o valor do n, ele é sempre o ponto onde a reta toca o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y, certo? Vamos fazer esse exemplo. Na figura, a medida do ângulo de inclinação da reta é 45 graus, e a reta intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0,5. Determine a equação reduzida dessa reta. Nós temos aí a figura, temos também a tabelinha dos ângulos, que possivelmente pode estar em algumas questões, certo? E nós vamos encontrar a equação reduzida da reta. A solução será a seguinte: nós vamos encontrar essa equação, y igual a mx mais n. Mas antes a gente precisa encontrar quem é m e quem é n, certo? De acordo com o que a questão nos deu, m dá para ser encontrado calculando a tangente do ângulo. Então, vamos fazer aqui um rascunho. M vai ser igual a tangente. Qual é o ângulo que a reta forma? 45 graus, ou seja, M vai ser igual a tangente de 45. Tangente de 45 é 1, logo, M é igual a 1. Precisamos agora encontrar o N. O ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas é 0,5. O que significa que o N é o valor exato onde a reta toca o eixo das ordenadas, que no caso é o 5, certo? Tendo aí agora o coeficiente angular, que é o m, o coeficiente linear, que é o n, basta que nós substituamos na nossa equação. Ou seja, onde tem m, vamos substituir por 1, e onde tem n por 5. Observe que, como você tem aí 1 vezes o x, dá para a gente multiplicar. Então, vai ficar y igual 1 vezes o x mais o 5. Logo, a nossa equação reduzida da reta que passa pelo ponto 0,5 e tem a inclinação de 45 graus é y igual a x mais 5, certo? Uma outra questão com a mesma temática, só que agora a figura ela faz um ângulo de 30 graus e corta o eixo das ordenadas no ponto 0 e menos 1. Então, a solução é encontrar a nossa equação reduzida da reta, y igual a mx mais n, onde nós vamos calcular o m, sendo que ele vai ser a tangente do ângulo 30 graus, certo? M vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, pois a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas, que é o eixo y, ele corta no ponto 0 e menos 1. O que significa que o n vai ser o valor menos 1, que é exatamente o valor onde a reta corta o eixo y, certo? Substituindo esses valores que a gente encontrou, m igual a raiz de 3 sobre 3 e n igual a menos 1, na nossa equação, ficará da seguinte forma. Onde tem m, nós vamos colocar a raiz de 3 sobre 3, e onde tem n, nós vamos colocar menos 1. Logo, a nossa equação fica y igual a raiz de 3 sobre 3, x menos 1. Encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B, com essas coordenadas aí. Lembrando que quando a gente tem pontos, nós não vamos usar mais o cálculo da tangente, pois não temos o ângulo de inclinação. Vamos calcular da seguinte forma. M igual a y do ponto B menos y do ponto A sobre x do ponto B menos x do ponto A. Então, M vai ser igual. O y do ponto B é 5, menos o y do ponto A, que é 4. Dividido por x do ponto B é menos 1, menos x do ponto A, 0. M vai ser igual. Na parte superior, 5 menos 4 vai dar 1. E na parte inferior, menos 1 menos 0, menos 1.
Logo, m vai ser igual a 1 dividido por menos 1, menos 1. Agora, nós devemos obter o coeficiente linear, que é o n. Mas antes, a gente precisa usar a nossa relação da equação reduzida, que é y igual a mx mais n. Por que a gente usa essa? Porque é a única onde o n aparece, certo? Então, para encontrar ele precisa aparecer. Então, nós vamos substituir o m que nós acabamos de encontrar, que foi menos 1. Então, onde tem m, nós vamos substituir por menos 1. Fazendo a multiplicação de menos 1 por x, nós vamos obter y igual a menos x mais n, certo? Basta que agora nós tomemos um dos pontos e façamos a substituição na equação. Eu vou tomar o ponto A, certo? E nós vamos pegar as coordenadas do ponto A, que ela tem 0 como coordenada x e 4 como coordenada y, e substituir na nossa equação, que a gente acabou de encontrar, substituindo o coeficiente angular, certo? Então, onde tem y, nós vamos colocar 4, igual a menos, e onde tem x, vamos colocar o 0. E repete o mais n, pois é ele que a gente quer encontrar. Organizando essa escrita aí, eu vou escrever de trás para frente. N menos 0 igual a 4, certo? N vai ser igual a 4, e o 0 que está subtraindo passa adicionando, certo? Logo, N vai ser igual a 4 mais 0, 4. Encontramos o nosso coeficiente angular, que é m igual a menos 1, e encontramos o nosso coeficiente linear, que é n igual a 4. Então, a equação que passa por A e B, usando a nossa relação, é: onde tem m, nós vamos substituir por menos 1, porque nós já encontramos o coeficiente angular igual a menos 1. E onde tem n, vamos substituir por 4. Resolvendo a multiplicação aí de menos 1 por x, a gente fica com a equação y igual a menos x mais 4, certo? Mais uma questão para encontrar a equação reduzida, que passa por dois pontos. Então, nós vamos utilizar a mesma relação, y menos y do ponto B menos y do ponto A sobre x do ponto B menos x do ponto A. O y do ponto B aí é 1. O y menos o y do ponto A é 2, certo? Dividido por x do ponto B, ó, menos 2, menos x do ponto A, que é menos 1. Observe que esse menos 2 faz parte do número 2, esse menos é da fórmula e esse menos é do 1, certo? Então, nós vamos ter o seguinte: m vai ser igual a 1 menos 2 é menos 1. Diminui e coloca o sinal do maior. Observe que aqui, se nós fizermos o jogo de sinal, o 1 vai ficar positivo, ou seja, menos 2 mais 1. Quando os sinais são diferentes, nós subtraímos 2 menos 1, 1. E conservamos o sinal do maior, certo? Como esse aqui fica positivo, o maior é esse aqui, então por isso que fica negativo. M vai ser igual a menos 1 dividido por menos 1, que é 1. 1 dividido por 1 é 1, e menos com menos dá mais, por isso que fica positivo, certo? Agora a gente tem que obter o coeficiente linear. Y igual a mx mais n, novamente. Utilizamos a nossa equação reduzida, certo? A relação da equação reduzida, porque é onde aparece o n. Então, vamos substituir o m por x, por 1, perdão, né, que a gente acabou de encontrar, que é o coeficiente angular. Então, a nossa equação fica y igual 1 vezes o x é x, mais o n, certo? Novamente, nós vamos escolher um dos pontos para fazer a substituição na equação e encontrar o valor de n. Tomando o ponto A, menos 1 e 2, teremos uma pergunta, na verdade, uma sugestão de pergunta. Vocês poderiam, né, questionar por que eu não coloco o ponto B? Se eu colocar, vai dar o mesmo resultado, certo? Eu sempre uso o A porque eu quis usar o A, mas pode usar o B também, certo? Vai dar o mesmo resultado. Então, y vai ser igual a x mais n, que foi aqui, ó, que a gente encontrou, depois de substituir o m, certo? E agora nós vamos substituir o y e o x, para poder encontrar o valor de n. Y é 2, x é menos 1. Repete o mais n. Novamente eu vou organizar aqui, colocando o n em primeiro lugar, né? N menos 1 igual a 2. N vai ser igual. O 2 já está do outro lado da igualdade, então repito. E o menos 1 está negativo, ele vem positivo. Logo, n vai ser igual a 2 mais 1, 3. Encontramos o coeficiente angular e encontramos o coeficiente linear. Basta agora que nós façamos a substituição na equação, né? Na relação da equação.
n é igual a 1, n é igual a 3. Então, onde tem n eu substituo por 1 e n por 3. Vamos fazer a multiplicação de 1 por x para deixar a equação bonitinha. Então, y vai ser igual a 1 vezes o x, x. E repete mais 3, certo? Bem, pessoal, por hoje são só esses exemplos. Eu espero que vocês compreendam e consigam fazer a atividade. Até a próxima aula.